Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha conduzir cada um de nós à meditação da sua santa palavra, especialmente o texto que nós vamos trabalhar, que nós vamos pensar, que nós vamos meditar, que é um texto que eu confesso para vocês, eu nunca quis pregar sobre ele, porque eu achava que se eu fizesse, as pessoas iriam confundir, as pessoas que estão caídas, fracas, estão abatidas, iriam achar que não haveria mais jeito para elas. Então eu ficava com medo. Durante muito tempo eu fiquei com esse receio de falar aquilo que eu entendia do que está escrito. Mas um dia Deus abriu a minha mente e eu pude entender essas palavras. Eu pude compreender o que esse texto ensina, o que é impossível. Quando a gente fala é impossível isso acontecer, é impossível aquilo acontecer, o impossível, a palavra impossível quer dizer que não tem mais jeito. Acabou. Não há mais chance. É como uma pessoa que morre, acabou. Não se pode fazer mais nada por ela. Morreu, acabou. É o que os médicos fazem quando o paciente entra em óbito. Imediatamente eles deixam os instrumentos e agora é só levar o corpo. Agora, quando nós tratamos desse impossível, a salvação, há que se avaliar bem o texto sagrado, porque é como uma internauta pediu para mim: ó, bispo, por favor, me ajuda aí que eu estou desesperada. Quer dizer, a dúvida, ela já foi quente na fé e hoje está, digamos, fria, largou a fé, está, digamos, afastada de Deus. E ela pede uma ajuda. E eu sei que essa dúvida, esse texto aí, tem feito muita gente desesperada. Muita gente, porque crê, acredita que não tem mais jeito para ela. Mas vamos avaliar direitinho o texto para que a gente possa chegar a uma conclusão que venha abrir o entendimento e a gente possa tomar uma decisão certa, em nome do Senhor Jesus. Preste atenção. O apóstolo aqui, autor do livro de Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, ele diz assim, Hebreus capítulo 6, e eu vou direto no assunto, capítulo 6, versículo 4. Ele diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os
poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Bem, vamos entender aqui primeiro essa palavra, o impossível. É impossível outra vez renová-los, renovar aqueles que uma vez experimentaram o Espírito Santo, que foram ativos na obra e hoje estão frios, desanimados, tristes, provavelmente depressivos, e estão vivendo por viver, ou empurrando a fé, ainda que insignificante, com a barriga. Bem, quando Deus me abriu os olhos, o entendimento, então eu pude ver que aqueles que caíram ou recaíram, são aqueles que estavam caídos, se levantaram e caíram outra vez. Então, aqueles que recaíram na fé, abandonaram a igreja, abandonaram o primeiro amor, abandonaram a comunhão com Deus, é impossível outra vez renová-los. Aí é que está o que da questão. Você tem que entender uma coisa, que quem é o elemento, qual o elemento que nos une a Deus? Isso é a primeira pergunta. Qual é o elemento que nos conecta com Deus, que conecta você com Deus? É a fé. A fé. Quando há fé, então a pessoa tem ou pode ter comunicação com Deus. Se não há fé, então não há comunicação com Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, o que acontece? Quando uma pessoa, eu entendi dessa forma, eu creio dessa forma como eu vou falar, que eu não sabia, e depois o Espírito Santo me iluminou. Se a fé é o que faz nos agradar a Deus, e se essa fé, digamos assim, está fria, tênua, uma fé bem insignificante, então o que acontece? Essa fé, quer seja grande, quer seja pequena, ela vem de quem? Quem nos dá a fé? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos dá a fé. É Deus quem nos dá a fé. Porque está escrito que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar a sua vontade, segundo a sua vontade. Então é o Espírito Santo que nos dá a fé para crer nele. Eu não criei em Deus porque eu decidi crer. Não, eu criei em Deus porque o Espírito Santo me deu a fé para crer nele. Se não fosse isso, eu não teria crido. Por mim mesmo eu não teria crido. Então a fé, por mais tênue que seja, ela vem de Deus. Então, se
a pessoa ainda tem um mínimo de fé, como é o caso dessa jovem que me pediu ajuda e que eu prometi responder agora, se ela está com medo, se ela esboça esse temor, não com medo, mas esse temor para com Deus, para com a sua salvação, isso aí é fé. É fé. Ninguém teme, ninguém que tenha fé não tenha temor a Deus. Ou seja, quando não há fé, não há temor a Deus. Não há o mínimo respeito para com Deus. Mas se há fé, por menor que seja, a pessoa tem um respeito, uma reverência para com Deus. Então, se a pessoa ainda tem um restinho de fé, por menor que seja, isso é obra do Espírito Santo. Significa que ela não está incluída nesse texto. Significa dizer que sim, ela pode ser renovada. Sim, ela pode ser novamente avivada. Ela pode sim ter um reencontro com Deus. Ela pode sim voltar ao primeiro amor. Até porque Jesus fala da ovelha ou do filho pródigo, a ovelha perdida, que o pastor deixou as 99 no aprisco e foi correndo em busca daquela que se perdeu. E o filho pródigo, que liberalmente, por livre e espontânea vontade, saiu de casa e foi gastar a riqueza que lhe cabia, a herança, com os amigos. Mas, quando veio o sufoco, o desespero no meio dos porcos, ele pensou, ele raciocinou, ele disse, pois quantos trabalhadores de meu pai, servos de meu pai, comem o melhor, e eu aqui, que sou filho, comendo bolotas dos porcos. Não, eu vou estar com meu pai, vou pedir para ele perdão. Eu vou dizer, pai, já não me trates como o teu filho, mas como um servo teu. E quando ele decidiu voltar, não foi o pai que foi atrás dele, não. O pai o deixou ir. Mas ele, obviamente, eu entendo que o Espírito Santo o fez pensar. E ele raciocinou. Veja que isso é chamada fé inteligente, a fé racional, que é a fé que a gente tem batido muito. Ele pensou, ele raciocinou, peraí, não, eu estou aqui comendo bolotas dos porcos, lavagem dos porcos, e os empregados de meu pai comem do melhor. Não, eu vou estar com meu pai, eu vou falar com ele, ó pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, me perdoe. Só por essa atitude verdadeira, sincera dele, e quando ele vinha caminhando, diz que o pai o viu longe, ainda longe. Ele estava sujo, ele estava imundo, fedendo a porcos, lavagem dos porcos. E o pai o que fez? Veio correndo ao seu encontro. Veio correndo ao seu encontro. E isso é o que acontece quando uma pessoa está caída, afastada, desanimada, entristecida, tem saudades dos dias em que vivenciou na presença do Pai, alegremente, quando cantava louvores, aos domingos pela manhã, tinha aquela comunhão com Deus, e saía da igreja fortalecida,
né, alegre. Ela tinha vida, porque ela tinha fé. E essa fé é do Espírito Santo. Então, essas pessoas, obviamente, estão na condição de voltar. Elas estão fora desse impossível outra vez renová-los. Impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro, o século futuro, e recaíram. Sejam outra vez renovados. Não. Não é o caso dessas pessoas que ainda, digo e repito, têm tênue fé, um mínimo de fé. Um mínimo de fé já é suficiente, já é um sinal de Deus, que Deus está aguardando essa pessoa. Por quê? Porque eu já ouvi uma história em que uma pregadora, uma missionária, que era muito usada no século passado, lá nos Estados Unidos, e essa missionária, muito reconhecida por todos os Estados Unidos, o povo, os povos lá consideravam ela uma mulher de Deus. Ela era muito respeitada no passado. E ela arrastava multidões e fazia milagres extraordinários. Mas eu ouvi uma história sobre ela, de que ela teve um desentendimento com alguém lhe pisou no calo e ela ficou profundamente triste com esse alguém, ao ponto de rejeitar categoricamente o perdão. Ela não perdoou aquela pessoa. E por conta disso, que ela não perdoava a pessoa que lhe havia traído, ela caiu numa tristeza total, profunda, sabe? Essa tristeza que a pessoa tem, depressão, né? Aquelas pessoas que têm uma tristeza imensa na alma, mas tem a tristeza por causa da doença, não é por causa de uma doença espiritual, mas não é por causa do caso de não terem mais a fé, não. Ela, essa missionária, diz que ela caiu numa frieza total, porque ela não quis perdoar. Ela não quis perdoar aquela pessoa que lhe traiu. Ela se negou publicamente perdoá-lo. E publicamente ela foi abandonada. Abandonada. Por quê? Porque se a gente não perdoa, como que a gente vai buscar o perdão de Deus? Como? Como é que a gente vai alcançar o perdão de Deus se a gente não tem também compaixão das pessoas que erraram conosco? Não, perdão é para isso. Se Deus nos perdoa, como que nós não vamos perdoar? Até porque Jesus fala que se nós perdoamos, seremos também perdoados. Mas se nós não perdoarmos, tampouco nós seremos perdoados. Está escrito na oração do Pai Nosso, Jesus fala sobre esse assunto. Mas o que fica claro é que, às vezes, a pessoa conscientemente, veja, fé na cabeça, não no coração, conscientemente diz, não,
eu não libero perdão para essa pessoa. Quando ela confessa isso, quando ela age dessa forma, aí o Espírito Santo se retira. E a fé que nos salva é removida. E aí a pessoa cai num estado de frieza espiritual e não consegue mais voltar ao primeiro amor. Não consegue. Até porque ela não vai ter vontade. Não vai ter vontade. Se ela não tem vontade, ela não vai buscar. E se ela não vai buscar, ela não vai ser perdoada. Não vai alcançar. Então, o texto sagrado aqui não está eliminando aqueles que um dia estiveram quentes na fé e abandonaram e estão frios na fé. Mas ainda lhes resta um temor para com Deus. Então, isso é fé. Isso é sinal de que Deus está ainda atento às suas orações, especialmente quando elas voltarem a pedir perdão. Então, amiga e amigo, não se preocupe com esse impossível, não. Se você tem um mínimo de fé, só pelo fato de você pedir ajuda, ó, bispo, me ensina, porque eu fico com medo. Pode alegrar o seu coração. Pode ficar tranquila, porque o Espírito Santo está aguardando você. Volte o mais rápido possível. Volte o mais rápido possível. Porque a fé, o restinho de fé que há dentro de você, que ainda há dentro de você, é o Espírito Santo que está chamando você, é a voz de Deus, para você voltar ao primeiro amor. Então, graças a Deus. Esse texto aqui foi escrito na época em que muitos judeus que haviam se convertido, depois foram radicalmente contra aquilo que eles criam e até pregavam. Eles se tornaram completamente arredios, avessos à fé cristã. É o que tem acontecido muito nos dias de hoje, né? Muitas pessoas têm perdido a fé em Deus, não é porque simplesmente afastaram da igreja, mas porque negaram o perdão, por exemplo. Negaram o perdão àqueles que lhe fizeram algum mal. Isso é fundamental, minha amiga, meu amigo. Porque Deus, quando cura a gente, Ele nos perdoa. Antes de perdoar-nos, antes de nos curar, Ele perdoa. E então cura. É automático. Quando Deus cura, Ele perdoa. E espera que a gente venha ter comunhão com Ele. Mas se a pessoa é perdoada, é curada e vira as costas para Deus, não significa necessariamente que ela não tenha chance de voltar. Porque os 10 leprosos foram curados. Os 9, a maioria, 9 leprosos, foram curados e foram embora. Mas eles poderiam voltar no dia seguinte, no ano seguinte, no futuro. Poderiam voltar. Se eles não voltaram, a gente não sabe. Se voltaram ou não voltaram, a gente não sabe. Mas Jesus disse para aquele que havia voltado, olha, onde estão os outros 9? Não voltaram, por quê? Então, Jesus disse, olha, vai para aquele que voltou e disse, vai, a tua fé te salvou. Se no ano seguinte, o tempo que foi, que levou para passar, aqueles que saíram, que foram curados e foram embora, e voltassem para Jesus, para a fé, para o temor para com Deus, eles seriam perdoados, claro. Mas se não voltassem, então não haveria perdão. Então é assim.
você, amiga e amigo, tem que levar em consideração, nós temos que levar em consideração a fé radical com respeito à salvação eterna. Porque esse texto aqui deixa muito bem claro que quando a pessoa nega perdão para outra pessoa ou para outras pessoas, ela está dizendo para Deus, não, eu não quero teu perdão. Porque se perdoardes, sereis perdoados. Se não perdoardes, não sereis perdoados. É assim que funciona com Deus. Quer dizer, é sim, sim, não, não. Toma lá da cá. O perdão é assim. Deus perdoa. Mas se nós não perdoamos, Deus não perdoa também a gente. Então, quando há um mínimo de fé, por menor que seja o grau de fé, a chance de a pessoa voltar para Deus, haverá perdão para ela se ela voltar para Deus, se ela voltar para o altar. Então, aqui no caso, repito, esse impossível para voltar para Deus, a pessoa, quando literalmente não é salva mais, não tem chance, é impossível para ela voltar ao primeiro amor, ela fica num estado de frieza completa e total. Por quê? Porque o Espírito Santo aí já não tem mais, não tem campo para trabalhar. A pessoa é o pecado contra o Espírito Santo. Quando Jesus fala, quando blasfemar contra o Filho do homem, contra ele, contra Jesus, poderá ser perdoado. Poderá ser perdoado. Mas aquele que blasfemar, aquele que maldisser, aquele que ofender, insultar o Espírito Santo, não terá perdão, nem aqui, nem no século vindouro. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito da fé. Se você rejeita, recusa a ação dele na sua vida, então ele sai fora. E você fica sem chão, não tem quem possa te dar a fé para crer e receber o perdão de Deus. Eu espero que tenha sido clara essa palavra. Se o Espírito Santo é o que dá a fé para me salvar, e se eu o rejeito, que é uma blasfêmia contra ele, então, quem pode me salvar? Quem pode me convencer do meu pecado? Quem pode me dar fé no Senhor Jesus? Quem? Não tem ninguém. Nem a palavra de Deus vai me dar fé. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Se a pessoa lê a palavra de Deus e desdém e não crê nessa palavra, é porque o Espírito Santo não está agindo ali. É claro que se a pessoa lê e crê, é porque o Espírito Santo deu a fé, a crença na palavra. Então é porque ele quer salvar. Entendeu? Amiga e amigo, se você deixou a fé, abandonou a fé, por qualquer motivo, mas, ainda que seja insignificante, um mínimo de fé que você tenha, de respeito, de temor para com Deus, isso é sinal que ainda Deus é com você. Não quer dizer que você está perdoado, que você vai herdar o céu. Não. Quer dizer o seguinte, que você tem condições de se voltar, de se recompor, de restaurar, resgatar o seu primeiro amor para com Deus. Há chance, sim, claro. Não é o seu caso aqui impossível você ser renovado. Não, é possível, sim, claro que é. Só é impossível
para aquelas pessoas que, de uma certa forma, elas ofenderam o Espírito Santo, blasfemaram contra o Espírito Santo. Elas, obviamente, se elas negam a fé, se elas negam a crença, acreditar naquele que lhe dá a fé, então o Espírito Santo se afasta e ela cai na frieza total, completa. Aí eu ouvi dizer que essa missionária, ela caiu numa frieza total. Ela ficou assim, completa, como uma placa de gelo. Nada, ninguém conseguia mover uma palha sequer para fazê-la voltar à fé, porque o Espírito Santo se afastou dela. E ela foi uma grande missionária, grande mulher de Deus, fazia milagres, etc, 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 etc. Mas, quando ela negou categoricamente o perdão, a ela também foi negado o perdão. E aí o espírito da fé, que é o Espírito Santo, saiu e ela caiu naquela frieza completa, total. Então, amiga e meu amigo, quando você considerar a sua fé, a sua salvação, porque eu entendo, eu creio assim, a minha comunhão com Deus depende da minha fé. E essa fé vem de onde? Vem do Espírito da Palavra de Deus. E se o Espírito da Palavra de Deus diz para me perdoar, então eu vou perdoar tantas quantas forem necessárias para que eu também seja perdoado. Agora, se eu não perdoar, eu tampouco serei perdoado. Então, tenha essa consciência. Então, é claro que a gente não é burro. Eu vou colocar a minha eternidade na mão do inferno por causa de um perdão? Da falta de perdão? Não, de forma nenhuma. Eu vou perdoar tantas vezes. E vou orar até pelas pessoas que me fizeram mal, para que Deus venha lhes abençoar. Então, amiga e amigo, graças a Deus, né? Agora eu posso falar desse texto porque Deus, o Espírito Santo iluminou o meu entendimento. Antes eu tinha um medo tremendo de falar sobre ele e ser mal interpretado e muitas pessoas acharem que não tem mais solução para elas. Não existe, sim. Claro, existe. Desde que haja fé. Se há um mínimo de fé, então é porque Deus ainda mantém as portas abertas para você. Tá bom? Deus abençoe a todos e não se esqueçam que nesta sexta-feira, em todo o mundo, nós estaremos fazendo uma campanha em favor da família, um clamor. Vamos lutar, vamos prantear junto à cruz e reclamar com Deus a salvação dos nossos entes queridos. Quem não tem um ente querido, pelo menos um, que está longe dos caminhos do Altíssimo, que não precisa dessa oração? Quem sabe? Quem sabe? O clamor seu, meu, de todos nós, por todo o mundo, não venha fazer Deus derramar do seu Espírito também sobre os nossos entes queridos. Porque é o que promete o Salmo 128, por exemplo. Ele diz assim, que é uma oração do próprio Senhor Jesus.
profeticamente foi. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. E os teus filhos, à roda da tua mesa, como rebentos da oliveira. Quer dizer, garante salvação para a esposa, garante salvação para os filhos, porque rebentos da oliveira são os filhos do Espírito Santo. A oliveira representa o Espírito Santo, que gera a oliva, que dá o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Então, os nossos filhos têm que ser filhos de Deus também, assim como nós. Então, nós vamos clamar, reclamar, orar, se possível, prantear, chorar, junto à cruz, pelos entes queridos. Você vai fazê-lo pelo seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus entes queridos, enfim, cada um vai lutar pela sua própria família. Nesta sexta-feira, em todo dia, sexta-feira da paixão é sexta-feira da nossa vitória, porque Jesus, se ele não morresse, nós não teríamos o direito de pedir a Deus, em nome de Jesus, que salve a nossa família. Mas ele morreu, graças a Deus. Então nós temos o direito, o privilégio, vamos fazer a nossa parte. Nesta sexta-feira, em todo o mundo, estaremos nessa fé. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.